Será que é mesmo só para operar a favor da tendência no intraday? Não sei se você já ouviu esse mantra, né? Ou até se você repete esse mantra, né? Só opera a favor da tendência, a tendência é sua amiga e por aí vai. Tá? Se você tem curiosidade sobre esse tema, especialmente para intraday, fica comigo até o final desse vídeo, a gente vai falar sobre o assunto. Vamos lá. Bom, meu nome é André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse aqui é puramente de trading, tá? E vamos lá, já começando direto no disclaimer aqui, né? Para a operação de longo prazo, se a gente estivesse falando de uma tendência de longuíssimo prazo, tá? Eu sou completamente a favor desse tipo de opinião, né? De, pô, a tendência de fato é sua amiga, tá? Você pega um exemplo, né? Eu não vou discorrer sobre isso, mas só um exemplo aqui, né? Quantas pessoas, até no seu ciclo de relacionamento, que não conhecem nada de mercado financeiro, ganharam dinheiro fazendo qualquer coisa, né? Independente se for escolhendo ações, foi investindo ou se foi, né, meio que operando, quando a bolsa estava em alta, né? Quando você pega um mercado em maré de alta, em correnteza de alta, especialmente de 2016 até 2019, ou depois da crise do Covid, de abril de 20 até meados de 2021, tá? Assim, provavelmente muita gente, né? Porque de fato, qualquer coisa, qualquer estratégia que você faz, até mesmo com displicência, sem stop, né? E uma série de coisas erradas, vamos dizer assim, né? Misturar trade com investimento, né? E uma série de operações muito meio que sem fundamento, elas, quando o mercado tem tendência, verdade, subindo, né? Naturalmente vai subindo, num médio prazo, médio-longo prazo, meio que é fácil ganhar dinheiro, tá? Então, assim, não é isso que eu tô querendo dizer nesse vídeo aqui. Eu tô falando especificamente de intraday. Será que é só para operar mesmo a favor de uma tendência de intraday? E aí vem a primeira, né, questionamento aqui. Como é que mede tendência? Deve ter mais formas, mas eu separei 4 formas de medir aqui. 2 são, eu não uso, mas muita gente usa, tá? Eu vou acabar colocando aqui, e 2 eu uso. A primeira é teoria de Down, né? Topos e fundos consecutivos mais altos e mais baixos, e aí depende do time frame que você olha e por aí vai, e assim, o vídeo não é sobre isso, tá? A segunda através de médias móveis, tá? O preço comparado com a média, se a média está inclinada e por aí vai. Essas duas eu não gosto, eu não olho isso, mas o mercado olha isso, o mercado de pessoa física olha isso, e ok, tá tudo bem, tá? O terceiro e o quarto pontos que eu gosto, especialmente do quarto. O terceiro é olhar o acumulado da agressão. Para onde o acumulado da agressão, aquele indicador da Nelogica que eu, na verdade, desenvolvi, sei lá, em 2014, 2015, né, que vai acumulando a agressão na compra ou na venda, e se ele vai, né, tendo um acompanhamento de preço, ou seja, o preço subindo com o acumulado da agressão subindo. A magnitude desse acumulado da agressão me dá muita sensibilidade de tendência dentro daquele dia. Mas o que eu mais gosto, que é o quarto item, é ver se tem algum robô, algum algoritmo low frequency. Tá? O que é low frequency? Não é o HFT, que é aquele high frequency, que fica comprando e vendendo toda hora. É aquele algoritmo que ele é usado por um grande player, tá? Seja ele estrangeiro ou não, aí depende do ativo, também não é o fato do vídeo aqui, a gente ficar falando de microestrutura, né? Mas especialmente, sei lá, em índice, em ações, tá? Ou especialmente em índice, o player estrangeiro é o cara que, putz, para mim dita a tendência quando ele está ali com um robô low frequency ligado. E o robô low frequency é aquele robô que ele pega um lotão gigante, uma ordem gigante, pica em várias menores, você não enxerga, né, a ordem grande, você enxerga as menores, e ele vai executando numa certa critério. Mas tem o TWAP, VWAP e alguns outros, tá? Também não é a pauta do vídeo. Essas 4 formas. Teoria de Down, médias móveis, as 2 eu não gosto. O acumulado da agressão, eu gosto um pouco. Tá? Tenho sensibilidade nisso, e o que eu mais gosto é quando tem algoritmo low frequency ligado naquele ativo. Tá? Mas isso vai variar de ativo para ativo. Tá? E que tipo de operação você tem, tá, a favor da tendência? Tá? Em cada um essas formas de ver tendência, ou cada arcabouço de pessoas distintas, vai ter jeitos distintos. Mas você pega o arcabouço grafista, né? Você tem ali essa ideia de topos e fundos consecutivos mais altos, você tem ali quando rompe a cabeça do pivô, rompimento de pivô, quando, sei lá, o mercado está fazendo um pivô de alta, fazendo zigue-zagues de alta, ele faz uma retraçãozinha, cai, tem um monte de gente que fica buscando compra ali, por aí vai, né? Tem uma série de setups baseados nisso e tal, não sei o quê. Inclusive alguns usam média. Então faz sentido para esses caras, esse operacional, né? Esse pessoal que usa teoria de Down para definir tendência junto com média móvel, usar esse arcabouço de romper topos e fundos, cabeça de pivô, e ficar buscando operar na retração. O mercado está subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, o mercado cai um pouquinho, retrai, né? Só uma correção.
e aí ele começa a piscar de novo para cima, ali barras de 1 minuto, 5, aí cada um faz de um jeito. Eu não faço isso, tá? Mas é um tipo de operação a favor da tendência, tá? Qual um outro que eu fiz durante um tempo, hoje não faço mais, mas eu olho isso. Quando o acumulado da agressão cruza o eixo zero, tá? É uma das formas de você tá ali, cara, operando a favor da tendência do dia. Especialmente se isso ocorre um pouco antes ou um pouco depois da abertura de Nova York no índice, por exemplo, e nas ações também, tá? O dólar é um pouco diferente a dinâmica. Mas ali é uma forma também de operar a favor da tendência. Estou dando alguns exemplos de operações aqui, tá? E outro exemplo, esse eu gosto bastante, quando um player grande, liga um algoritmo low frequency, tá? E aí tem uma série de gente que critica isso, fica baba-ovo de big player, não sei o que, cara, assim, é o que é, assim, cara, analisar fluxo não é seguir big player, cara, assim, eu não sei quem criou essa narrativa, mas tudo bem, cara, acredita em quem você quiser. Mas quando você percebe na origem ali um cara ligando uma ordem que tem potencial de ser uma ordem que vai se repetir ao longo de um período grande. Tudo depende do ativo. Isso no dólar acontece menos, mas no índice acontece bastante, em ações acontece muito. Aí depende da hora que o cara liga, da taxa de participação, uma série de fatores, se é agressivo, se é passivo e por aí vai. Tá? E do player também, né? Da corretora através da qual ele opera, te dá um pouco de sensibilidade também. Essa eu gosto muito, isso meio que dita uma tendência, é uma operação a favor, vamos dizer, de uma tendência que eventualmente está nascendo até no dia, né? Eu acredito que esse tipo de player é o que dita a tendência, tá? Esse tipo de player que tem uma ordem gigante e ele executa ela através de um algoritmo que pica ela e vai executando devagar, eu acredito que é esse cara, óbvio, se ele liga, ele tem que ter um mínimo de participação no mercado. Quando ele passa daquela taxa de participação, você fala, cara, é ele que está fazendo o preço. É ele que está ditando a tendência do dia. Está pegando na origem. Esse é o trade a favor da tendência que eu particularmente mais gosto hoje. Mais até do que o acumulado na agressão. Tá? E até tem, na verdade, um vídeo, né? Até vou pegar o nome dele aqui do lado para não confundir, que vale a pena você olhar sobre, né, se dá para identificar a tendência usando o fluxo de ordens. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, vale a pena você assistir depois desse aqui, porque é uma das formas de você identificar a tendência pelo acumulado da agressão, tá? Mas vamos lá, voltando aqui. E quais são os prós e os contras de operar só a favor da tendência? Falar aquele mantra lá de a tendência é sua amiga, nunca opere contra, nunca pegue faca caindo, né? Nunca tenta vender em cima de um rojão e por aí vai. Tá? O pró você tem um conforto emocional muito grande, né? Você tem aquele negócio na cabeça, né? A pessoa física ela tende a ser muito reativa a preço, né? Então você pega, né, o preço recente subindo e você tem um sinal, e aí você tem um sinal para comprar, né, com cabeça de continuidade, tem um conforto emocional muito mais fácil do que você ter um mercado subindo e você buscar a venda, né, uma venda contra o movimento prévio, contra aquele movimento, né, recente. Cara, é muito difícil, né, emocionalmente. Então você tem um conforto emocional para intraday. Eu não diria que a tendência do intraday conserta operações erradas, como eu afirmei no diário, né, em operações mais de longo prazo. A tendência, quando tem tendência, quando o mercado está em tendência, subindo, né, no mercado de bolsa, por exemplo, que às vezes demora 2, 3 anos em tendência de alta, essa tendência conserta operações erradas, porque, né, é a mesma atitude que te faz ganhar, né, assim, é a que te faz perder tudo, que é a leniência. Né? Tudo não, mas que te faz perder dinheiro. Então, ela conserta a coisa errada. Se você entrar e assim, não se preocupar com nada, com stop, nada, não sei o quê, esperar um pouquinho, o mercado cai um pouco, ele está em tendência, ele vai lá e sobe. Você fala, putz, na verdade você não foi habilidoso. O mercado só está em tendência. Né? Isso no diário. No intraday, eu não diria que é um pró dizer que a tendência conserta, porque conserta, indisciplina ou estratégia errada, mal feita, mal formulada. Eu não diria isso, porque você paga a conta. Né? Mesmo operando a favor da tendência, operando errado, você paga a conta. Ela não conserta, a tendência não conserta a cagada no intraday, na brincadeira de day trade. Não conserta, na minha concepção. Tá? O pró. Então o pró é o conforto emocional, de você estar ali, você tem na tua janela de observação o preço subindo, você tem um sinal e ele continua subindo, está confortável.
Qual que é o contra? Geralmente o stop é longo. Geralmente, você não vai ter stop... Não é que não vai, mas a maior parte dos stops, eles são mais longos do que as outras gamas de oportunidades que eu vou mencionar aqui. E o segundo contra, na minha visão, que é o mais forte de todos, mais até do que o stop, na média um pouco maior, que é você perde uma série de oportunidades. Mas uma série de oportunidades. E vamos lá, quais algumas oportunidades, por exemplo, que eu enxergo hoje de novo, tendo voltado a operar, tá? Depois de um tempão parado, né, de intraday. Tá? Duas, por exemplo, aqui. Né? Tem mais, mas vou dar dois exemplos bem clássicos do que tem acontecido diariamente. Você pega no índice, por exemplo. Isso acontece no dólar também, que eu vou dizer, mas em menos frequência. Tá? Distorção em relação ao preço justo. Já citei algumas vezes, já expliquei mais ou menos isso naquele curso gratuito de introdução à microestrutura que eu fiz para a Nelogica, que o link está aqui embaixo também. Que basicamente nada mais é do que um conceito de que você chega como se fosse um preço de tabela FIP, né? Como se fosse comparável a um preço de carro. Né? Esse é o preço da tabela FIP e você compara quanto que o índice está distante para cima ou para baixo. Essa banda para cima ou para baixo, tem várias formas de olhar isso, mas essa banda para cima ou para baixo, ela vai dar, sei lá, no máximo 2 operações por dia, essa distorção no preço justo no índice. E, cara, é contra total a tendência. Porque o mercado tem que ter subido pra caramba naquele dia para te dar uma venda. Você tá contra a tendência. Se você for nessa ideia do mantra de, pô, a tendência é tua amiga, só opera a favor da tendência, no intraday você fica de mão atada na maior parte das vezes. Você vai ter ali pouquíssimas oportunidades para entrar no dia se você só ficar calcado nessa crença. Tá? Essa é uma. Tá? E na venda também. Ele só vai dar uma distorção de ficar muito barato depois que ele caiu pra caramba. Depois que ele caiu pra caramba, o acumulado da agressão está bem negativo. Tem topos e fundos que em qualquer time frame que você olha para baixo, e aí tem uma sacada. Eu espero, se tiver algoritmo de estrangeiro, né, low frequency ligado, eu não compro enquanto ele não desliga. Não adianta, porque pô, o cara que está ditando a tendência, ele que está ditando ele que está distorcendo o preço em relação ao que em teoria é o justo. Tá? Nesse caso eu espero o cara desligar. Tá? Senão, cara, a probabilidade de você realmente comprar faca caindo é muito alta. Tá? Então assim, tem um porquê tá fazendo isso. Tá? Tem uma lógica ali de pô, você comprar ali embaixo, essa banda ela é respeitada historicamente, por aí vai, tal. Outro tipo de trade também que ele potencialmente ele é contra a tendência. O operacional em cima da pessoa física. Esse operacional ele pode dar, sei lá, entre 10 e 30 vezes no dia, dependendo do dia, se ele tiver uma volatilidade, uma amplitude muito grande. Tá? Toda hora. A chance de você... Meio que assim, ele é um trade que meio que não importa a tendência, nesse caso. Ele é um trade completamente... Né, e ele é contra o movimento prévio. Tá? Você vai atuar como market maker, que é completamente contrassenso para a pessoa física, que é o mercado vem subindo, estou dizendo tendência, estou dizendo movimento prévio, o último movimento que ele está fazendo. Ele vem subindo, você vai buscar venda, porque é isso que o market maker está fazendo. Tá? Ele está caindo, você vai buscar compra. Óbvio que tem critério, óbvio que não é toda hora que sobe, você vende, toda hora que cai, você compra. Assim, se você fizer isso, você vai perder dinheiro a rodo. Tem um momento certo em que a pessoa física enche o pote e a contribuição marginal daquele lote dela acaba e o mercado vem e tenta estopar uma parte desse lote. Alguém no mercado e por aí vai. Não sei, foge do escopo desse vídeo aqui, tá? E aí que tá. Eu larguei um gancho aqui, né, para não ficar muito longo, né? De uma coisa é a tendência, tá, do dia ou a tendência do diário. E aqui nesse vídeo eu falei da tendência do dia. E a outra coisa é o movimento prévio. E aí quando a gente encurta as operações, por exemplo, que nem operar em cima da pessoa física, ou algumas operações de scalping, né, de natureza de scalping, de ineficiência, que ainda estão presentes no mercado, que ainda são possíveis serem capturadas, né, aí eu vou largar esse vídeo para a semana que vem, para o próximo vídeo que eu vou fazer, que é a diferença entre tendência e movimento prévio. Tá? Tem que ter esse entendimento claro para você conseguir ter essa cabeça de, de pegar a faca caindo ou vender depois que o mercado sobe. Porque uma coisa é tendência, a outra é um movimento prévio. Você pode estar operando contra o movimento prévio, mas a favor daquela tendência no dia. Ou o mercado não tem tendência naquele dia e você está operando contra o movimento prévio. Porque a maior parte das operações bem-sucedidas, né, assim, se você for ver os autônomos mais antigos, quando eu entrei no mercado lá atrás e os que duraram, né, a maior parte deles tem essa dualidade de conseguir
entender que o mercado tem uma direção e ou não faz nada, ou até se aproveita parcialmente, mas de atuar contra o movimento, de conseguir atuar. Esse é o papel, na verdade, que a grande parte dos HFTs pegaram, né, tiraram da gente, mas sobrou um pouco de oportunidade ali. Tá? E esse papel, tá, geralmente é de atuar contra o movimento prévio, mas isso vai ficar para o próximo vídeo, para a gente ficar não confundindo assim, temas aqui. Tá? Então, resumindo aqui, eu não acho uma boa ideia essa crença engessada de que você obrigatoriamente tem que operar a favor da tendência no intraday. Eu particularmente não acho. Sei que isso pode gerar muito contrassenso, gente que fala que não, que sim, mas de novo, eu estou falando de intraday, não estou falando de tendência de longo prazo, ok? Que isso fique muito claro aqui. E tem uma coisa, não significa que você vai ignorar a força da correnteza ou tendência daquele dia. Eu chamo às vezes de tendência ou chamo de correnteza daquele dia. Né? Não significa que se dane para onde está indo, não é isso, de jeito nenhum. Né? Às vezes você está ali por qualquer motivo, até contra a pessoa física. Tá? A pessoa física vem vendendo, encheu o pote, acabou a contribuição marginal dela para a venda, acabou o lote na venda dela. Eu estou buscando uma compra em algum momento. Só que o mercado está numa correnteza de queda naquele dia, naquele momento, com um algoritmo de low frequency ligado, de estrangeiro, cara, acumulado na agressão em patamar altíssimo, o mercado agredindo na venda, opa, cara, eu vou exigir um prêmio um pouco maior para poder comprar. Eu vou esperar, porque não é só a pessoa física vendendo, tem mais player contribuindo. Eu vou esperar aquele player parar, não só a pessoa física. Então, não é que se dane a tendência do dia ou a correnteza do dia, leve ela em conta, mas abre a possibilidade, que o grande sacada você tem que operar oportunidade, tá? E vão aparecer oportunidades que, em teoria, são contra a tendência, a correnteza do dia, mas não necessariamente elas são ruins, ou elas não devem ser feitas, porque essa ideia de que a tendência é tua amiga, ela é uma ideia, na minha concepção, válida para médio e longo prazo, para o diário. Para o intraday, eu sinceramente não acredito que isso seja um grande caminho a seguir. É uma crença que, se você vai por ela, você fecha os olhos para enxergar diversas outras oportunidades que podem passar nos teus olhos. Às vezes você nem enxerga aquela possibilidade, ou às vezes você ouve falar, aprende com alguém, mas aquilo está tão enraizado em você, não, só vou a favor, que você fecha o olho para aquilo, e às vezes você pega um mercado que, se você não fizer operações contra a direção, você praticamente está fora, porque ele não está embalando em correnteza naquilo, você fica esperando, e simplesmente ele para de te dar oportunidades. Você passa ali 15, 10 dias com 2, 3 oportunidades no intraday. Tá? Você fica muito escasso de oportunidades para ter uma recorrência, de ter o teu nível de convicção de que você sabe fazer um negócio elevado. Espero que você tenha gostado. Tá? Se você gostou, curte aqui, é importante, porque o YouTube entende que esse conteúdo é bom, mostra para mais pessoas. Comenta aqui embaixo, de novo, mais uma vez sem praga, hein? Comenta aqui embaixo o que você achou, se você concorda, se você não concorda. Isso aqui não é uma coisa da minha cabeça, isso não é uma verdade absoluta que eu falei aqui. Comenta aqui embaixo o que você acha, o que você não acha, a tua experiência operando a favor, operando contra a tendência, ou como você vê tendência no intraday. Tema bastante interessante para você colocar aqui embaixo também. E, se você não está inscrito ainda, cria vergonha na tua cara, cara. Se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Beleza? Abraço, até semana que vem.